Salve, salve, muito bem-vindo, bem-vinda de volta a mais uma mesa de estudos de cinematografia. Hoje falando de Judas e o Messias Negro, um filme sobre um infiltrado do FBI no grupo do Panteras Negras de revolucionários negros dos Estados Unidos, baseados em fatos reais e também concorrendo ao Oscar de 2021. Bora lá, filme da noite é Judas e o Messias Negro. Escolhi esse quadro para começar porque esse é um frame do filme, né? Um quadro do filme, porque esse rapaz é o Messias e esse o Judas. Então ali, um de trás do outro, ele trocando ideia com outra pessoa aqui na frente, que é um inimigo barralhado, enfim, que já se dá na trama do filme. Mas antes de botar o cavalo na frente da carroça, que na verdade é a carroça na frente do cavalo, porque se o cavalo estivesse na frente da carroça, seria uma carroça comum. Mas esse rapaz se chama Fred no filme e o de trás, famoso Judas, se chama William, mas eles chamam ele de Bill, na verdade, no filme. E pra mim, ele é o personagem principal, tá? O Bill. Porque a jornada a gente acompanha bastante ele. Os dois têm uma trama muito grande, essa que é a verdade. Mas o que eu queria apontar aqui, que é só um lindo plano para começar, né? Que eu achei, porque já mostra que ele tá aqui cego, olhando para uma direção, e o outro ali com uma cara de intruso, sabe? Achei interessante a composição e escolha do diretor de fotografia, que se chama Sean, é o nome dele. É Sean que escreve. Sean Bobbitt é o nome dele. E o trabalho dele também muito naturalista, ele traz poucas luzes, principalmente iluminando pelas janelas. Muito bacana, vamos dar uma olhada que eu aprendi bastante assistindo esses making-offs. Essa cena aqui foi feita assim, né? Dá pra ver que esse rapaz tá até com aquele mesmo sorrisinho, ó. O nome dele, na verdade, do ator é Daniel, ele arrasa, super, inclusive concorrendo, se eu não me engano, a melhor ator desse ano também, muito boa a atuação dele, me arrepiei várias vezes durante o filme. E essa é uma cena de conflito também, que estamos aqui, né, com esse é o rapaz que eles estão conflitando, e aqui uma cena por trás das câmeras de como eles fizeram, né? Dá pra ver que tem uma câmera filmando para aquele canto. O que eu quero apontar nesse quadro específico é só que lá no fundo tem umas lâmpadas que criam como se fosse uma aura atrás dessas pessoas, tá vendo? Achei isso muito simples porque tá no quadro do filme e ao mesmo tempo funcionando como um contraluz que ajuda a destacar essas pessoas desse fundo. Muito, muito sagaz. E ó, aumentando um pouco mais essa cena, ainda na mesma cena, talvez um outro quadro, ó, tá vendo? Esse cara tá chutando aqui e notamos que tem uma segunda câmera nessa filmagem e provavelmente pegando alguma coisa daqui, sabe? Mas o que eu queria mais prestar atenção nessa cena, daqui a pouco a gente fala da câmera, é que... Ó, mudei o meu brush, eu vou voltar aqui pro que tava. Aí, estamos de volta. O que eu queria notar nessa cena é só essa plataforma aqui, sabe? Porque isso é muito interessante, né? Eu tenho reparado que a maioria dos diretores de fotografia desses filmes grandes usam essa estratégia de ter uma fonte luminosa vindo de trás dos personagens em relação à câmera. Então, a câmera que está do lado de cá, filmando para cá, você vê que a luz, fonte luminosa, ilumina o personagem por detrás dele. Isso cria uma dimensão, uma tridimensionalidade para a imagem, que é, na verdade, o objetivo, né? Conseguir construir volume e camadas com a luz. Isso é uma super dica, porque além de iluminar de uma forma sutil, ó, posso até ligar aqui um plano para vocês verem, ó, esse aqui, por exemplo. Além de imaginar de iluminar de uma forma bem suave aqui no rosto do personagem, você vê, cria essa dimensão em que a parte daqui está mais escura e a parte de lá está mais clara. Então o seu olhar e as sombras junto com a claridade cria o contraste.
E isso que cria tridimensionalidade, muito maneiro. Podemos ver também lá no fundo, né, nesse quadro, aquelas luzes que eu comentei antes, que cria essa separaçãozinha, né, entre os... recortando a cabeça das pessoas. Isso dá uma ajuda na tridimensionalidade, tudo para conseguir construir um quadro mais interessante, né, para cada cena. Aqui uma outra cena incrível, para mim uma das cenas mais fortes do filme, com certeza, e essa é a cena do trailer. Eu não sei se vocês já viram o filme ou viram o trailer, mas é um trailer muito forte, em que eles ficam todos gritando a mesma coisa, juntos, e aqui eles estão começando, ele já está disparando toda essa energia para esse público, e eu li na entrevista que o rapaz do som, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele sugeriu de deixar com que a plateia interagisse também com o personagem interpretado pelo Daniel. E por isso que essa relação e essa explosão da cena vem com tanta força. Achei muito sensacional. Essa cena é uma cena complexa de se filmar. Pensa no seguinte comigo, olha só. Essa cena, só rapidinho, tá? Tem esse outro quadro, né, por detrás dele ali, ó, a gente entra por trás dele e vê a plateia de frente. Tem esse rapaz, que é o Judas, que está ali de olho na frente da batalha. Tem esse outro personagem, que é o FBI infiltrado ali, que conhece o Judas, né? Então, um quadro muito interessante já, você vê que ele é escondido lá no fundo. Logo depois, esse do Judas descobrindo que isso está acontecendo, né? E mais alguns, eu só separei alguns. Aqui, por exemplo, um outro da cobertura dele falando. E isso tudo para dizer que, assim, uma cena como essa, uma cena complexa ou muito importante para um filme, exige uma cobertura complexa, sabe? Leva tempo para fazer tudo isso. São várias coisas. Eu queria apontar nessa cena que a gente está, que é... Olha toda essa estrutura aqui. Toda essa estrutura aqui é para fazer uma cena específica. A gente já entra sobre qual que é, mas antes disso eu queria voltar em uma cena aqui para mostrar isso, sabe? Isso aqui mostra claramente que toda aquela estrutura que estava aqui, jogando a luz e rebatendo a luz para iluminar essa galera, agora não está mais ali. Então imagina quanto tempo você demora para montar toda essa estrutura e tirar. Isso é um jogo de produção junto com organização que demanda uma energia tremenda no set, uma das maiores dificuldades, inclusive. Mas já indo pro como eles fizeram, aqui é uma ótima solução para quem precisa iluminar bastante gente, por exemplo. Você só levanta um tecido branco esse aqui deve ter 4x4 mais ou menos, e aí você, ó, tem duas estruturas de luzes disparando, eu vou até fazer de outra cor aqui, tem duas estruturas de luz aqui e aqui disparando luz direto nesse tecido branco. E aí a luz é refletida de uma forma super suave para o pessoal que está na frente. Isso é muito... parece simples, né? Mas é uma sacada de... Por exemplo, talvez você não consiga levar um tecido grande desse tamanho para dentro de uma filmagem. Às vezes o próprio teto pode ser uma solução. Se o teto for branco, só simplesmente pegar a luz mais potente que você tem e jogar para um teto, você consegue controlar a intensidade de luz que vai na cena. Uma super sacada, né? E você vê que é usado até nos filmes de Hollywood, tá? Aqui a prova, né? E interessante também ver as proteções, né? Para que essa luz daqui não espalhe para todo lugar, eles colocam essas bandeiras que chama, né? De preto, bloqueando a luz da parte que eles não querem que vá. Muito provavelmente para não bater neles ou não respingar no público, né? Se olhar aqui, a câmera deve estar aqui atrás, eu acho, sabe? Eu chutaria que é esse plano de cá, ó, esse que está mais fechadinho por cima da camisa dele, ele ali levantando a mão, sabe? Até a gente consegue ver que na própria camisa dele tem um pouco desse reflexo, dessa super bandeira, né, branca sobre ele iluminando essa rapaziada. Achei muito esperto a forma que foi feito, né?
Essa é a mulher dele, ele tem um outro... Nessa cena toda, isso que eu achei interessantíssimo, sabe? Nessa cena toda tem o conflito desse cara com esse cara, né? Que é o FBI e o Judas. Tem o conflito da mulher dele com o Fred, né? Que é esse daqui, o que está fazendo o discurso, porque eles estão num relacionamento, enfim, e ele está falando algumas coisas que ele morreria pelo povo e ela não gosta de ouvir, é muito interessante. E tudo isso só em reações, só em closes como esse dela, que só na expressão, enquanto a gente escuta o que o Fred está falando lá no fundo, ela vai mostrando uma reação de como ela está recebendo aquela informação. O Judas também, junto do conflito com o FBI, uma cena muito dinâmica e interessante. E queria apontar só que essa cena aqui, muito provavelmente foi essa cena aqui, filmada lá no canto, tá vendo? E ela, porque ela estava sentada aqui, né? Esse é o palanque com a placa atrás, então eu lembro que ela estava sentada aqui, então eu chuto que seja essa cena que eles estão gravando. E queria apontar um fato do seguinte, esse grande tecido branco aqui é para iluminar, né? Provavelmente filtrando alguma luz, passando por ali. O que eu queria destacar nessa foto são as outras, ó, tem uma e outra aqui atrás, que são tecidos pretos, tirando luz. Porque olha quanta ambiência tem aqui. Então, para criar uma cena dinâmica, como volumosa, né? Criando todas as nuances de volume, como essa aqui que a gente está vendo, sabe? Que a sombra invade, que aqui é mais escuro do que aqui, sabe? A gente consegue até ver pelas cores, ó, a cor aqui é uma cor mais assim, e a cor aqui é uma cor mais assim, ó. Até na ponta do nariz ainda mais claro ainda, sabe? Para criar todo esse degradê, é essa técnica de você ter uma fonte super suave de luz e grande o suficiente para criar toda essa atmosfera. E muitas vezes tirar a luz é a solução, né? Muito maneiro, achei legal pra caramba. Aqui uma última ceninha, que é a interação do Judas com o agente do FBI. Na verdade, se você for olhar, ó, é uma conversa entre esse rapaz e esse rapaz. Então, escolheram bem o quadro e decidiram por filmar dessa maneira. Eu queria só apontar, antes de me mover, que, como eles fizeram, essa luz vindo do lado de lá, né? Dá pra ver que ela não tá do lado da câmera, ela tá vindo do lado de lá, que cria essa diferença, sabe? Esse contraste, esse volume, de novo, com as cores, ó, que faz a diferença de tonalidade da própria pele, ou enfim, de volume, criando a tridimensionalidade. Muito interessante. Pode ver que, por ser um diálogo, a luz vem do mesmo lado, ó, cria o volume dos dois lados, claramente. Aqui, como fizeram, né? Um detalhezinho só para cá, né, que é um difusor, de novo, para essa luz aqui, que certamente rebate nesses reflexos, deixa eu só trocar de cor, que rebate nesses reflexos aqui do carro e tal, que é essa luz aqui de trás, para não causar nenhuma sombra dura em cima deles, esse difusor é colocado bem próximo, assim, o mais próximo possível. Garanto que, olhando nessa cena aqui, o difusor estaria, talvez, até atrás desse cara, sabe? Não sei o quanto que ele entrou aqui com esse difusor, mas para criar essa luz suave nesse personagem, né? Então, tá aí. E assim encerramos. Judas e o Messias Negro, um super filme para quem gosta de debates importantes da nossa sociedade e histórias verídicas, porque é baseado em fatos reais. E super, super bem filmado. E até o próximo vídeo.